Bom dia e seja muito bem-vindo ao Manhã Extraordinária. Eu sou Daniel e quero que você saiba desde já que por trás dessa voz existe uma pessoa real, com fé verdadeira e um coração que crê no poder da oração. Esse momento não é apenas um hábito, é um encontro com Deus. Eu criei esse espaço porque acredito que quando a gente ora com sinceridade, o céu se move. Existem batalhas que só se vencem de joelhos e portas que só Deus pode destrancar. Antes de começarmos a orar, tudo o que te peço é que concorde comigo. Apenas isso. Onde estiver agora, pare por um instante, respire fundo e una sua fé à minha. Porque quando dois ou mais concordam em oração, algo extraordinário acontece. Vamos orar juntos. Hoje, nós vamos fazer uma oração muito especial por todas as mães que sentem que perderam o controle do lar. Por aquelas que choram escondido no banheiro, que carregam uma culpa silenciosa por não darem conta de tudo, que estão exaustas, física, emocional e espiritualmente. Essa oração é por você, mãe, que ama mais do que consegue expressar, que ora pelos filhos mesmo quando está sem forças, que se sente sozinha mesmo rodeada de gente. Deus está vendo a sua luta e Ele vai te levantar hoje. Senhor, neste momento, eu me coloco em Tua presença para interceder por todas as mães que estão ouvindo esta oração, mais cansadas, mas que sentem que perderam rumo, mas que não têm mais voz dentro de casa, mas que se doam inteiras e mesmo assim acham que estão falhando, mas que criam os filhos praticamente sozinhas, mesmo estando casadas, mas que acordam cedo, dormem tarde e mesmo assim se culpam por acharem que não estão sendo suficientes. Senhor, envolva essas mulheres com o Teu abraço invisível, que a presença do Teu Espírito Santo agora entre dentro dessas casas, desses quartos, dessas cozinhas e traga alívio, paz, renovação, que elas sentam que não estão sozinhas, que Tu estás com elas, que mesmo quando todos se esquecem, o Senhor as vê. Deus, há mães que carregam nos ombros o peso do mundo, que são tudo para todos, mas ninguém pergunta como elas estão, que engolem o choro para manter a paz, que escondem o cansaço atrás de um sorriso por causa dos filhos, que silenciaram a própria dor para não preocupar ninguém. Mas hoje, o Senhor vê. O Senhor vê essa mãe que se sente invisível, que só queria que alguém dissesse: você está fazendo o melhor que pode e isso é suficiente. Pai, diga isso ao coração dela agora, que ela é amada, que ela é importante, que ela é preciosa aos Teus olhos, que ela não foi esquecida. Restaura, Senhor, a autoridade espiritual dessa mãe dentro do lar, que ela seja ouvida, respeitada, honrada, que as palavras dela tenham peso, não por medo, mas por sabedoria, que os filhos se voltem para ela com carinho, que o ambiente da casa mude, que o espírito de confronto, rebeldia, desânimo e frieza seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, toca também no coração do marido, se houver, que ele reconheça o valor da mulher que está ao lado dele, que ele a enxergue de novo, que ele a ajude não só com as tarefas, mas com amor, com presença, com oração, que ele seja um pilar de apoio e não um peso a mais. E se essa mãe estiver criando sozinha, Pai, então dobra a porção de forças dela, que ela não se sinta abandonada, que ela saiba que o Senhor é o Pai presente, o provedor, o sustentador, que essa mãe sinta Teu colo hoje. Renova as forças dessa mulher, que ela durma em paz, que ela acorde amanhã com leveza, que a casa seja cheia de risos de novo, que o amor volte a ser o centro, que o caos ceda espaço à harmonia, que o Espírito Santo habite nesse lar, conduzindo cada detalhe. Senhor, que essa mãe entenda que não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira, que ela se liberte da comparação, da autocobrança doentia, da culpa que não vem de Ti, que ela sinta que está exatamente onde deveria estar e que o Senhor está conduzindo tudo. Eu declaro em nome de Jesus que essa casa será um ambiente de cura, que essa mãe será respeitada, cuidada e exaltada pelo Senhor, que ela verá frutos, que os filhos a reconhecerão como mulher de Deus,
que a presença do Altíssimo invadirá esse lar e a história vai mudar. Porque o Senhor é fiel, porque a oração de uma mãe move o céu, em nome de Jesus. E se você ainda não faz parte da nossa família no Manhã Extraordinária, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Estamos aqui toda semana, orando, refletindo, reacendendo a fé para transformar vidas. E nos links da descrição você encontra ferramentas que vão te ajudar a caminhar com ainda mais fé, esperança e direção. Visite e fortaleça a sua jornada. Ninguém vê o que você segura dentro do peito. O mundo olha para você e acha que está tudo bem. Você está de pé, está funcionando, está cumprindo tarefas, está cuidando, está lutando. Mas por dentro há uma guerra que ninguém percebe. É uma mistura de cansaço, frustração e culpa. Você não consegue explicar, só sabe que está pesado, pesado demais. Às vezes, a casa está cheia de vozes, mas nenhuma te escuta. Está cheia de pedidos, mas ninguém te pergunta como você está. Está cheia de demandas, mas ninguém nota o seu limite. E então você vai se anulando, se diminuindo, até virar um tipo de fantasma funcional. Você está ali, mas ninguém realmente te vê. Acorda cansada, dorme exausta, e no meio disso tudo ainda se culpa por sentir o que sente, por perder a paciência, por pensar em desistir, por não ser aquela mãe perfeita das redes sociais. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito com verdade ainda. Você não foi chamada para ser perfeita, foi chamada para ser verdadeira. Mãe de carne e osso, que sente, que sofre, que erra, que chora, mas que não desiste.
tem uma culpa que ninguém vê, que não aparece nos exames, que não tem nome clínico, mas que destrói silenciosamente. Ela se esconde nos detalhes, naquele grito que você deu e se arrependeu segundos depois, naquele pedido de colo que você negou porque estava exausta, naquela tarefa escolar que você não conseguiu ajudar, ou naquela comparação cruel com outras mães que parecem dar conta de tudo. Essa culpa é sorrateira, sufocante, tóxica. E o mais cruel, ela se alimenta do seu amor. Sim, porque só sente culpa quem ama de verdade, quem se importa, quem deseja acertar, quem daria a vida pelos filhos. E é por isso que dói tanto. Só que o que você precisa lembrar de forma urgente é que essa culpa não vem de Deus. Deus corrige com amor, mas nunca acusa com peso. O que vem dele é paz, mesmo em meio ao caos. O que vem dele é consolo, mesmo quando você erra. O que vem dele é direção e não condenação. A voz de Deus não diz, você é insuficiente. A voz dele diz, eu te ajudo. A voz dele não diz, você falhou como mãe. Ela diz, eu cuido de você enquanto você cuida dos seus. A maternidade não foi feita para ser solitária. Deus se fez presente até na gravidez de Maria, mandando anjos, sonhos, sinais. Ele não muda. Ele está com você agora, mesmo que tudo pareça desandar. E mais, não existe lar em que Deus não possa restaurar a paz, mesmo que haja gritos, portas batidas, olhares frios, mesmo que você esteja se sentindo uma estranha dentro da sua casa, mesmo que o pai das crianças não ajude ou que tudo esteja nas suas costas, Deus não é espectador da sua luta. Ele é escudo, é alicerce, é aquele que entra onde ninguém mais entra, na sala em silêncio, no banheiro com a porta trancada, no quarto escuro onde você chora escondida. E mesmo que você sinta que ninguém te compreende, Deus compreende. Ele sabe o peso que você carrega sem dizer uma palavra. Ele vê aquele momento em que você vai ao banheiro só para respirar e enxugar os olhos. Ele escuta quando você diz em silêncio, eu não aguento mais. Mas ele te responde com algo que nenhuma força humana pode oferecer. Graça. A graça é esse abraço invisível que te levanta quando o chão parece sumir. É o ar que chega no peito apertado. É a coragem que brota do nada. É a paz que invade no meio da guerra. Você não é uma mãe fracassada. Você é uma mulher em construção. E Deus está nessa obra. Há casas que parecem templos. O ambiente é leve, o clima é de acolhimento, mas há outras que viraram trincheiras, onde se pisa com cuidado, como se qualquer palavra fosse acender um incêndio, onde o bom dia é murmurinho e o jantar é feito em silêncio, com cada um no seu canto, onde o amor ainda existe, mas está enterrado sob mágoas, cansaço, frustrações e gritos não ditos. E o mais difícil é que essas casas nem sempre começaram assim. Já foram alegres, já tiveram cheiro de bolo no forno e som de risadas no fim do dia. Mas, com o tempo, a vida bateu. A rotina esmagou, os desencontros começaram e, sem perceber, as pessoas se afastaram. Os olhares deixaram de se encontrar, os gestos viraram obrigações e o afeto virou silêncio. O problema é que quando o silêncio reina, a alma grita. E quando ninguém mais escuta ninguém, a dor se espalha como praga. É nesse cenário que muitos desistem. Dizem que não vale mais a pena, que é cada um por si, que família não escolhe. Mas esse é o discurso da derrota. E você não nasceu para desistir. Você nasceu para lutar. Não com armas, mas com fé. Não com gritos, mas com oração. Não com rancor, mas com esperança. Porque quando uma pessoa dentro de casa se levanta com fé verdadeira, o céu inteiro se move. Você pode ser essa pessoa. Não precisa saber orar bonito, só precisa orar com verdade. Deus entende até as lágrimas. Ele entende os silêncios. Ele entende o que você não consegue colocar em palavras. E mais, a sua oração tem poder de quebrar ciclos, de desarmar corações, de transformar ambientes. Porque oração feita com fé é como luz acesa em quarto escuro.
não precisa gritar, só precisa brilhar. Se hoje a sua casa parece uma bagunça emocional, não se culpe, mas também não aceite isso como normal. Deus é especialista em restaurar aquilo que parece impossível, e Ele age no ritmo da fé. Quando você começa a orar, você planta. Pode não ver o fruto no mesmo dia, mas o solo já está se transformando. Deus ainda faz milagres dentro de lares, ainda transforma maridos distantes, filhos rebeldes, esposas frias, ainda restaura o riso no meio do caos, ainda devolve a leveza, a cumplicidade e o amor simples. Você não está sozinha nessa guerra e, mais importante, você já tem a arma mais poderosa. Ore, creia, perseverare, porque Deus não falha. Não importa quanto tempo a dor permaneceu sentada na sala da sua casa, não importa quantos jantares terminaram em silêncio ou quantas palavras duras foram ditas na pressa da raiva. Deus não precisa de décadas para restaurar o que foi quebrado. Ele só precisa de um coração disposto. E se o seu coração hoje está pulsando com fé, então entenda, o tempo de cura começa agora. Você pode ter crescido ouvindo que certas feridas nunca cicatrizam, que família é complicada mesmo, que é melhor se afastar para não sofrer. Mas essas frases são como muros, isolam, afastam, esfriam. E Deus não é Deus de muros, Ele é Deus de pontes. Ele atravessa o que ninguém atravessaria, só para tocar aquele coração que você já considerava irrecuperável. Às vezes a gente espera grandes gestos, mudanças radicais, viradas cinematográficas, mas o Espírito de Deus começa a restaurar no invisível, na mudança de tom de voz, na escolha de não retrucar, no abraço que ainda dói, mas é dado, na decisão de orar por quem te feriu. Esses pequenos gestos são milagres em forma de sementes. E tem algo importante que você precisa ouvir agora. Nem sempre a reconciliação vai acontecer no seu tempo. Talvez você ore por meses, talvez anos. Talvez a pessoa não mude como você imaginava, mas isso não significa que Deus não está agindo. Às vezes Ele começa curando você primeiro, porque só quem está inteiro por dentro consegue ser canal de restauração por fora. O maior milagre não é ter uma família perfeita, é ter um coração disposto a amar, mesmo diante das imperfeições. É olhar para o caos e, em vez de desistir, decidir plantar esperança, porque essa esperança vira raiz, essa raiz gera fruto, e esse fruto, mais cedo ou mais tarde, alimenta até quem um dia te rejeitou. Se você chegou até aqui, isso não é por acaso. Existe algo no seu espírito que reconhece que é tempo de mudança, tempo de resgatar o que parecia perdido, tempo de voltar a sonhar com um lar em paz. E tudo isso começa com uma escolha simples: não soltar a mão de Deus. Então, continue orando, continue crendo, continue entregando. E se você precisa de ajuda nessa caminhada, os links aqui na descrição podem ser um apoio importante para a sua jornada. Lembre-se, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e a sua família ainda pode ser testemunho vivo disso. E se você ainda não faz parte da nossa família no Manhã Extraordinária, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Estamos aqui toda semana, orando, refletindo, reacendendo a fé para transformar vidas.